Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Demonstrações Matemáticas. Eu sou o professor Newton e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto trigonometria, aula 2 de 2, a segunda aula, falando sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Ok, pessoal? Em aulas anteriores, nós já provamos algumas dessas relações métricas tão importantes. Hoje, porém, nós vamos falar da relação mais importante, digamos assim, aquela mais famosa, a que é mais cobrada no Enem, que é mais cobrada em concursos públicos, tá bom? Que é o famoso Teorema de Pitágoras. Mas, a propósito, o que é mesmo um teorema? Bem, é uma pergunta bem interessante, né, pessoal? Por que não poderia se chamar fórmula resolutiva de Pitágoras, assim como tem a fórmula de Bhaskara para resolver equações do segundo grau? Por que no teorema de Pitágoras ele é chamado de teorema e não fórmula de Pitágoras? Bom, pessoal, eu vou tentar resumir bastante, tá legal? Teorema é um termo muito abrangente na matemática. Então, eu tentei sintetizar o máximo para que você possa entender o que é um teorema e por que no caso de Pitágoras, da fórmula, da equação que Pitágoras demonstrou, por que neste caso é chamado de teorema? Bom, pessoal, pelo seguinte, um teorema é uma afirmação, ok? Que pode ser provada como verdadeira por meio de outras afirmações já demonstradas. O que nós fizemos nas aulas anteriores, pessoal? Nós não fizemos afirmações que nós demonstramos, ou seja, nós não pegamos um triângulo retângulo e nós não provamos, não demonstramos as primeiras relações métricas nesse triângulo retângulo, exatamente em cima dessas afirmações que nós agora vamos demonstrar o teorema de Pitágoras. Lembrando um pequeno detalhe, pessoal. Um teorema, ele pode ter mais de uma única demonstração. Em outras palavras, ele não tem só uma demonstração, ok? Por isso que muitos autores, muitos livros de matemática, eles trazem demonstrações diferentes, tá? Cada uma mais bonita do que a outra, cada uma mais interessante do que a outra. Eu, por exemplo, gosto muito da demonstração que tem no livro Temas e Problemas Elementares, do já saudoso professor Elon Lages, tá? Então, é uma demonstração muito interessante, muito legal, tá? E quem quiser, de repente, pode procurar aí na internet essa demonstração no livro Temas e Problemas Elementares, ok? Da Sociedade Brasileira de Matemática. Mas vamos lá, galera. O que eu vou fazer nesse vídeo é seguir a linha de raciocínio que nós já desenvolvemos em aulas anteriores, justamente para mostrar para você o que é um teorema, não é isso? Um teorema não é uma afirmação que pode ser provada por meio de afirmações já demonstradas. Nós já demonstramos algumas afirmações, já fizemos afirmações aqui relacionadas com as relações métricas no triângulo retângulo. Então vamos lá, pessoal. Fazendo uma pequena lembrança aqui, nós tínhamos lá o triângulo retângulo, tá bom? Que é o único triângulo na matemática onde os seus lados possuem nomes especiais. Aqueles lados que formam o ângulo de 90 graus, tá? Ou o ângulo reto, eles têm o nome de catetos. E a medida de frente para esse ângulo reto, o maior lado desse triângulo, se chama hipotenusa. O que nós fizemos foi exatamente isso daqui na aula anterior. Nós pegamos exatamente esse triângulo, nós marcamos esses ângulos em azul e em verde, pois eles são ângulos alternos internos, logo eles possuem a mesma medida. Nós dividimos em 3 triângulos e aí nós começamos a fazer relações entre eles, né? Estabelecendo proporções entre as suas medidas, entre as medidas dos lados e assim determinando as primeiras relações métricas no triângulo retângulo. Eu quero que vocês atentem o seguinte, pessoal, só lembrando, em relação a essa medida aqui, essa medida M, é a projeção ortogonal
do cateto C. E a medida N é a projeção ortogonal do cateto B. Óbvio, né, pessoal? Eu já falei para vocês que essas medidas não têm as mesmas medidas que os catetos que geraram essas projeções. Tá legal? É como se fosse, mais ou menos, nós pegássemos uma lâmpada, tá bom? E acendêssemos exatamente aqui nesse ponto onde eu estou demonstrando aqui, com o mouse, nós colocássemos uma lâmpada aqui, tá? Esse triângulo de pé, e aí a sombra deste cateto C seria esse pedacinho aqui, essa medida M. E a sombra deste cateto B seria essa medida N, ok? É óbvio que essas sombras, pelo fato da projeção ser ortogonal, elas não têm o mesmo tamanho que os catetos que geraram elas. Eu quero que vocês gravem bem essa informação, pessoal. A hipotenusa, ela é a soma exatamente dessas duas projeções MN, tá bom? Então, a hipotenusa, ela foi dividida em dois pedaços, tá bom? Em duas partes, tá? Um pedaço que nós chamamos de M e outro de N. Então, a soma desses dois pedaços, a adição, melhor dizendo, desses dois pedaços, gera como soma a hipotenusa A, ok? Nós já provamos também, já demonstramos essas duas primeiras relações aí, que cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua respectiva projeção. É óbvio, né, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá. O teorema de Pitágoras ele faz a seguinte afirmação. Ele diz que em um triângulo retângulo e apenas em um triângulo retângulo, tá ok? Em outras aulas nós vamos falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos para outros triângulos, existem outras relações métricas, tá bom? Mas o teorema de Pitágoras afirma o seguinte, que em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Em outras palavras, se nós pegarmos essa maior medida, elevarmos ao quadrado o valor dessa medida, não importa se está em centímetro, metro, quilômetro, decâmetro, hectômetro, não importa a unidade de medida, ok? Se nós pegarmos esta medida aqui, elevarmos ela ao quadrado, ela vai dar o mesmo resultado ou vai ser igual que nós pegarmos essas duas outras medidas aqui, elevarmos ao quadrado e somarmos, ok? Então, isso que é o teorema de Pitágoras. Como é que nós vamos demonstrar, então? Como é que nós vamos provar essa afirmação, esse teorema? Usando exatamente o que nós já vimos em aulas anteriores. Nós já provamos, eu já demonstrei para vocês, essas duas primeiras relações aqui. Quadrado de um cateto é igual a hipotenusa vezes a respectiva projeção. Quadrado do cateto C é a hipotenusa vezes a respectiva projeção, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos somar essas duas equações membro a membro, tá bom? Tudo que estiver aqui no primeiro membro nós vamos adicionar e tudo que estiver aqui no segundo membro nós vamos adicionar. Nós vamos conseguir exatamente o seguinte, no primeiro membro, b mais b quadrado mais c quadrado. E no segundo membro, a vezes n adicionado a vezes m. Bom, pessoal, olhando para essa soma aqui, nós observamos que em ambos os termos aparece a letra A. Isso significa que nós podemos fatorar, colocar o A em evidência. Aqui no canal eu já demonstrei para vocês, tá bom? Existem alguns vídeos aí demonstrando essa propriedade tão importante da fatoração. E nós vamos usar exatamente ela agora. Vamos colocar o A em evidência. O que apareceu aqui para a gente, pessoal? Apareceu exatamente aquele N mais M ou M mais N. Não importa a propriedade comutativa na soma, não é isso? Quem são esses dois carinhas ali? Exatamente o A, né, pessoal? Então, nós podemos pegar esse M mais N e substituir por A, porque exatamente a soma deles, a adição deles, gera como soma o A, que é a medida da hipotenusa. Então, nós temos esse produto A vezes A. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. O expoente ali é 1, não é isso? Por isso vai ficar A ao quadrado. Organizando isso aí para ficar de uma maneira que nós comumente vemos, ficou A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja,
quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Tá bom, pessoal? Muito legal essa demonstração, com base no que nós já vimos, o que é interessante, tá? E nós não poderíamos terminar essa aula, pessoal, sem antes fazer um resumão bem rápido sobre todas as relações métricas que nós vimos, tá legal? Nós vimos aqui, olha, relação 1 e 2, tá? Nós tiramos deste triângulo aqui, ok? Ou seja, os catetos ao quadrado é exatamente a hipotenusa vezes as suas respectivas projeções, tudo bem? A terceira relação, nós temos que a altura de qualquer triângulo retângulo, tá bom? A altura dele ao quadrado é o produto das projeções. Altura ao quadrado, projeção vezes projeção, tá bom? A quarta relação métrica é que quando nós pegamos os catetos e multiplicamos um pelo outro, vai ser a mesma coisa que nós pegarmos a hipotenusa e multiplicarmos pela altura. Ou seja, cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. E a última que nós acabamos de ver agora, né, pessoal? A quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. É uma fórmula até fácil de gravar, né? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. O famoso teorema de Pitágoras. Tá legal, pessoal? Lembrando, pessoal, se você gostou dessa aula, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, tá? E ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos, com seus colegas nas redes sociais, tá legal? E como sempre, pessoal, eu desejo para vocês tudo de bom, um forte abraço e até a próxima aula.